Deixa eu te perguntar uma coisa. Você deita na cama, fecha os olhos e o sono simplesmente não vem? Você fica virando de um lado para o outro, olhando para o teto, com a mente acelerada, os pensamentos girando, o corpo cansado, mas a cabeça não para? E quando finalmente pega no sono, acorda no meio da noite, fica acordado por horas e de manhã levanta mais cansado do que quando deitou? Se isso soa familiar, eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Porque existe algo que você pode tomar antes de dormir, algo que está provavelmente na sua cozinha agora mesmo, que tem efeito comprovado pela ciência na melhora da qualidade do sono, que não cria dependência, que não tem efeitos colaterais perigosos e que começa a fazer diferença já na primeira noite de uso. Eu sou a doutora Clara e hoje eu vou te explicar exatamente o que é esse alimento, como ele age no seu cérebro e no seu corpo para induzir o sono, qual é a dose certa e o horário certo para consumir e por que ele funciona muito melhor do que a maioria dos remédios para dormir que as pessoas tomam por conta própria. Fica comigo até o final, porque além de revelar esse ingrediente, eu vou te dar um protocolo completo de higiene do sono que potencializa o efeito desse alimento e que pode transformar completamente a qualidade do seu sono de forma permanente. Me conta nos comentários agora. Você tem dificuldade para dormir? Demora para pegar no sono? Acorda de madrugada ou acorda cansado mesmo dormindo horas suficientes? Escreve aqui porque quero entender como esse problema está afetando a vida de quem está me assistindo. Antes de revelar o ingrediente, preciso que você entenda o que acontece no seu cérebro quando você não consegue dormir, porque quando você entender o mecanismo vai ficar muito mais claro por que a solução funciona. O sono não é simplesmente o cérebro desligando. É um processo ativo e complexo, regulado por múltiplos sistemas biológicos que precisam funcionar em harmonia. O principal regulador do sono é um hormônio chamado melatonina, produzido pela glândula pineal, uma estrutura minúscula no centro do cérebro. A melatonina é produzida em resposta à escuridão. Quando a luz do dia diminui, a glândula pineal começa a produzir melatonina, que sinaliza para todo o organismo que é hora de descansar. A temperatura corporal cai, a frequência cardíaca diminui, o metabolismo desacelera e o corpo entra no modo de preparação para o sono. Mas a melatonina não age sozinha. Ela precisa de um precursor, que é uma substância da qual ela é produzida. E esse precursor é o triptofano, um aminoácido essencial que o corpo não produz sozinho e que precisa vir da alimentação. O triptofano percorre um caminho de 2 passos até virar melatonina. Primeiro, ele é convertido em serotonina, o neurotransmissor do bem-estar e da calma. Depois, a serotonina é convertida em melatonina pela glândula pineal quando a luz diminui. Sem triptofano suficiente, não há serotonina suficiente. E sem serotonina suficiente, não há melatonina suficiente para induzir um sono profundo e restaurador. E existe outro neurotransmissor fundamental para o sono que também depende diretamente do que você come antes de dormir: o GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório do cérebro. O GABA funciona como um freio para o sistema nervoso central. Ele reduz a atividade neuronal, acalma os pensamentos acelerados, relaxa a musculatura e cria as condições neurológicas necessárias para que o sono profundo aconteça. Muitas pessoas que têm insônia têm exatamente um desequilíbrio entre os sistemas de aceleração e de freio do cérebro. O acelerador, representado pela adrenalina, pelo cortisol e pela noradrenalina, está cronicamente ativo. E o freio, representado pelo GABA e pela serotonina, está insuficiente. Quando você entende esse mecanismo, fica claro por que os remédios para dormir mais comuns, os benzodiazepínicos e os hipnóticos, funcionam potencializando o GABA artificialmente. Eles forçam o freio a funcionar com mais força, e isso explica tanto por que eles funcionam quanto porque eles criam dependência, porque o cérebro se adapta a essa força artificial e para de produzir GABA suficiente por conta própria. O que você precisa não é forçar o freio artificialmente, é dar ao seu cérebro o material de que ele precisa para produzir os seus próprios neurotransmissores do sono de forma natural. E é exatamente aí que entra o ingrediente que eu vou te revelar agora.
O mel puro, especialmente o mel escuro como o mel de açapeixe, mel de eucalipto ou mel silvestre, tomado na quantidade certa, no momento certo, é um dos aliados mais poderosos para o sono que a natureza oferece. E os mecanismos pelos quais ele age são múltiplos, bem estudados e fascinantes. Me conta nos comentários, você já ouviu falar que mel ajuda a dormir? Escreve aqui sim ou não. E se já tentou, me conta se funcionou para você. Adoro saber a experiência de quem está me assistindo. O primeiro mecanismo é o controle da glicose cerebral durante a noite. O cérebro é um órgão extremamente guloso de glicose. Ele consome aproximadamente 20% de toda a glicose do corpo, mesmo representando apenas 2% do peso corporal total. E durante a noite, o cérebro continua precisando de glicose para funcionar, para realizar os processos de consolidação da memória, de limpeza de toxinas e de regeneração que acontecem durante o sono. O problema é que depois de horas de jejum noturno, os estoques de glicogênio do fígado começam a se esgotar. Quando isso acontece, o fígado começa a sinalizar para o cérebro que os estoques estão baixos. E o cérebro responde ativando o sistema de alerta, liberando cortisol e adrenalina para mobilizar reservas de energia. Esse pico de cortisol de madrugada é um dos principais responsáveis pelos despertares noturnos, aqueles momentos em que você acorda às 2, 3 da manhã e fica com a mente acelerada sem conseguir voltar a dormir. O mel, consumido antes de dormir em quantidade moderada, abastece o fígado com um estoque de frutose de liberação gradual que sustenta o fornecimento de glicose ao cérebro ao longo da noite, sem causar pico de insulina. Com o fígado abastecido, o cérebro não precisa acionar o sistema de alerta de madrugada. O cortisol fica baixo. O sono profundo se mantém. Stuart McEwen, pesquisador e ex-atleta olímpico britânico, desenvolveu o que ficou conhecido como a teoria do ciclo hibernação do mel, publicada no seu trabalho sobre o papel do mel na qualidade do sono. Ele demonstrou que a frutose do mel repõe o glicogênio hepático de forma específica e gradual, diferente da glicose comum que provoca pico e queda rápida. Essa reposição gradual é exatamente o que o cérebro precisa durante as horas de sono. O segundo mecanismo é a estimulação da produção de melatonina através do triptofano. O mel contém triptofano, o aminoácido precursor da serotonina e da melatonina que eu expliquei antes. Mas não é só a presença do triptofano que importa, é a forma como o mel facilita a entrada do triptofano no cérebro. O triptofano compete com outros aminoácidos grandes para entrar no cérebro através da barreira hematoencefálica. Quando você come uma refeição rica em proteína, muitos aminoácidos diferentes competem pela entrada, e o triptofano acaba perdendo essa competição. Mas quando você consome mel isoladamente, a pequena quantidade de insulina que ele estimula ajuda a direcionar os outros aminoácidos competidores para os músculos, deixando o caminho livre para o triptofano entrar no cérebro e ser convertido em serotonina e melatonina. Esse mecanismo foi estudado pelo neurocientista Dr. Richard Wortman, do MIT, que demonstrou que a combinação de carboidrato de baixo índice glicêmico tomado isoladamente aumentava significativamente a disponibilidade de triptofano no cérebro comparado com o consumo de proteínas ou de carboidratos de alto índice glicêmico. O terceiro mecanismo é o efeito anti-inflamatório e antioxidante do mel. A inflamação crônica de baixo grau é um dos fatores que mais perturba o sono. Ela ativa o sistema imunológico durante a noite, aumenta a produção de citocinas inflamatórias que interferem nos ciclos do sono e eleva o cortisol noturno. O mel, especialmente o mel escuro e o mel cru não processado, é rico em polifenóis e flavonoides com efeito anti-inflamatório e antioxidante comprovado. Um estudo publicado no Journal Oxidative Medicine and Cellular Longevity mostrou que o consumo regular de mel reduzia marcadores de inflamação sistêmica, incluindo a proteína C reativa, e melhorava a qualidade do sono em adultos com insônia leve a moderada. O quarto mecanismo, menos conhecido mais importante,
é o efeito do mel sobre a microbiota intestinal. Como eu já expliquei em outros vídeos, o intestino e o cérebro têm uma conexão bidirecional chamada eixo intestino-cérebro, e a microbiota intestinal, as bactérias que habitam o intestino, têm influência direta sobre a produção de neurotransmissores, incluindo serotonina, GABA e melatonina. Uma microbiota saudável produz mais precursores desses neurotransmissores do sono. O mel é um prebiótico natural que alimenta as bactérias benéficas do intestino, especialmente Lactobacillus e Bifidobacterium. Ao nutrir essas bactérias, o mel melhora indiretamente a produção de neurotransmissores do sono ao longo do tempo. Agora, como usar o mel para dormir melhor? A forma certa faz toda a diferença. A dose recomendada é 1 a 2 colheres de chá de mel puro, não processado, de preferência mel escuro. Não colher de sopa, colher de chá. O excesso pode causar pico de glicose que vai prejudicar o sono em vez de ajudar. O horário ideal é 30 a 45 minutos antes de deitar. Esse tempo é necessário para que a frutose seja processada pelo fígado e para que o triptofano comece a ser convertido em serotonina. A forma de consumir pode ser pura mesmo, diretamente da colher, ou dissolvido em um copo de leite morno, que também é rico em triptofano e em cálcio, que tem efeito relaxante sobre o sistema nervoso. Outra opção é dissolvido em uma xícara de chá de camomila ou de maracujá, que também tem propriedades calmantes comprovadas. Não misture o mel com café ou qualquer bebida com cafeína, porque a cafeína bloqueia os receptores de adenosina que são essenciais para a indução do sono. Não aquece o mel em água muito quente, acima de 40 graus, porque o calor destrói as enzimas e os compostos bioativos, que são responsáveis por boa parte dos seus benefícios. Dissolva em água morna ou em leite morno, não fervente. Prefira mel cru, não pasteurizado, de produtores locais quando possível. O mel industrializado muitas vezes passa por processos de aquecimento e filtração que eliminam os compostos mais ativos. O mel escuro, como o mel de açapeixe, mel de angico ou mel de eucalipto, tem concentração maior de polifenóis e é mais eficaz. Se você tem diabetes, consulte o seu médico antes de usar o mel para dormir, porque ele contém açúcares que precisam ser considerados no controle glicêmico. Se esse vídeo está te ajudando, aperta o botão de curtir aqui embaixo. Isso ajuda demais esse conteúdo a chegar para mais pessoas que sofrem com insônia. E se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Me conta também de qual cidade ou estado você está me assistindo agora. Escreve nos comentários. Agora vou te dar o protocolo completo de higiene do sono que potencializa o efeito do mel e que pode transformar a sua qualidade de sono de forma permanente. O primeiro elemento é a consistência de horários. O seu relógio biológico, tecnicamente chamado de ritmo circadiano, é regulado principalmente pela consistência dos horários de dormir e acordar. Quando você dorme e acorda sempre nos mesmos horários, mesmo nos finais de semana, o corpo aprende a antecipar o sono e começa a produzir melatonina no horário certo automaticamente. A variação de horários de sono entre dias úteis e finais de semana, o que os cientistas chamam de jet lag social, é uma das principais causas de insônia crônica em pessoas que parecem não ter nenhum problema de saúde. O segundo elemento é o bloqueio da luz azul nas horas antes de dormir. A luz azul emitida pelas telas de celular, televisão e computador suprime a produção de melatonina de forma muito eficiente. Um estudo publicado no jornal PNAS mostrou que 2 horas de exposição à luz de tela antes de dormir reduzia a produção de melatonina em mais de 50% e atrasava o início do sono em mais de 1 hora e meia. A solução mais eficaz é não usar telas 1 hora antes de dormir. Se isso for impossível, use o modo noturno do celular, que reduz a emissão de luz azul, ou use óculos com lentes com filtro de luz azul nas horas que antecedem o sono. O terceiro elemento é a temperatura do quarto. O corpo precisa baixar a sua temperatura central em torno de 1 a 2 graus Celsius para entrar no sono profundo. Quartos quentes impedem essa queda de temperatura.
e dificultam a entrada no sono profundo. A temperatura ideal para o quarto de dormir está entre 18 e 22 graus Celsius. Se você não tem ar-condicionado, um ventilador e roupas de dormir leves podem ajudar. O quarto elemento é a escuridão completa. Qualquer luz no quarto, mesmo a luz fraca do carregador do celular, do roteador de internet ou da luz da rua que entra pela janela, pode suprimir a melatonina e fragmentar o sono. Use cortinas blackout ou máscara de dormir para garantir a escuridão completa. O quinto elemento é a descompressão mental antes de dormir. A mente acelerada é uma das principais causas de dificuldade para dormir. Criar um ritual de descompressão de 30 a 45 minutos antes de deitar ajuda o sistema nervoso a fazer a transição do estado de alerta para o estado de relaxamento. Esse ritual pode incluir coisas simples como ler um livro físico com luz suave, tomar um banho morno, fazer alongamentos leves, escrever num diário de gratidão, fazer uma oração ou meditação, ou simplesmente sentar em silêncio sem tela nenhuma. O importante é que esse ritual seja consistente, feito toda noite nos mesmos 30 a 45 minutos antes de deitar. Com o tempo, o cérebro aprende a associar esse ritual ao início do sono e começa a produzir melatonina automaticamente quando você inicia a sequência. O sexto elemento é evitar cafeína depois das 2 da tarde. A cafeína tem uma meia-vida de 5 a 6 horas no organismo, o que significa que metade da cafeína de um café tomado às 3 da tarde ainda está ativa no seu sangue às 8 da noite. E um quarto dela ainda está ativa à meia-noite. A cafeína bloqueia os receptores de adenosina, que é o neurotransmissor que se acumula ao longo do dia e que cria a pressão de sono que sentimos à noite. Com esses receptores bloqueados, a sensação de sono não vem mesmo quando o corpo está cansado. O sétimo elemento é o exercício físico regular, mas não muito próximo da hora de dormir. Exercitar-se regularmente melhora significativamente a qualidade do sono, mas exercício intenso nas 2 a 3 horas antes de dormir eleva a temperatura corporal e a adrenalina, dificultando a indução do sono. O ideal é exercitar-se pela manhã ou, no máximo, até às 6 da tarde. Dona Aparecida, 67 anos, aposentada, tinha insônia crônica há mais de 8 anos. Tomava um remédio para dormir prescrito pelo médico há 5 anos e, mesmo assim, o sono era de má qualidade, fragmentado, e ela acordava cansada todo dia. Quando sentamos juntas e eu expliquei esses mecanismos e montamos o protocolo, ela estava cética, mas foi embora disposta a tentar. Em 2 semanas, ela me ligou espantada. Disse que tinha dormido as noites mais profundas que se lembrava em anos. Só com o mel, a mudança do horário do celular, a cortina blackout e o ritual noturno de descompressão. Em 1 mês, com orientação do médico, começou a retirar gradualmente o medicamento. Em 3 meses, estava dormindo sem remédio pela primeira vez em 8 anos. O sono não é um luxo, é um direito biológico fundamental. É durante o sono que o coração descansa, que o cérebro se limpa, que os hormônios se regulam, que a memória se consolida, que o sistema imunológico se fortalece. Dormir bem é talvez a coisa mais importante que você pode fazer pela sua saúde e é de graça. Não se acostume a dormir mal. Não normalize a insônia. Não dependa de remédio para conseguir algo que o seu corpo deveria fazer naturalmente. Com as estratégias certas, baseadas em ciência, o sono profundo e restaurador é possível para a grande maioria das pessoas. Me conta nos comentários, qual parte desse protocolo você vai começar a aplicar hoje? O mel antes de dormir, desligar o celular mais cedo, a temperatura do quarto ou o ritual de descompressão? Escreve aqui, porque cada pequena mudança que você faz é um passo em direção a noites melhores e dias muito mais produtivos e felizes. Eu sou a doutora Clara. Obrigada por estar aqui. Cuide do seu sono, cuide da sua saúde e cuide de quem você ama. Um abraço forte.